Livro de Êxodo. Conclusão da aliança. Capítulo 24. Javé disse a Moisés: Suba até mim com Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará de Javé. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés desceu e contou ao povo tudo o que Javé lhe havia dito e todas as leis. O povo respondeu unânime: faremos tudo o que Javé disse. Moisés colocou por escrito todas as palavras de Javé. Depois levantou-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou a alguns jovens de Israel oferecer holocaustos e imolar novilhos a Javé como sacrifício de comunhão. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias. A outra metade do sangue, ele a derramou sobre o altar. Pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Eles disseram: faremos tudo o que Javé mandou e obedeceremos. Moisés pegou o sangue e o espalhou sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Javé faz com vocês através de todas essas cláusulas. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos subiram. Eles viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia uma espécie de pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. E Deus não estendeu a mão contra os notáveis de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Leis para o santuário. As tábuas da aliança. Javé disse a Moisés: suba até junto de mim na montanha, pois eu estarei aí para lhe dar as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para você os instruir. Moisés se levantou com seu ajudante Josué e subiram a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur estão com vocês. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Quando Moisés subiu a montanha, a nuvem cobriu a montanha. A glória de Javé pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, Javé chamou Moisés do meio da nuvem. A glória de Javé aparecia aos olhos de Israel como fogo consumidor no topo da montanha. Moisés entrou pelo meio da nuvem e subiu a montanha. E Moisés ficou na montanha 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Contribuições para o santuário. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que ofereçam para mim um tributo. E vocês aceitarão a contribuição de todos os que generosamente a oferecerem para mim. Contribuições que vocês aceitarão: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, linho e pelos de cabra, peles de carneiro curtidas, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Faça um santuário para mim, e eu habitarei entre eles. Faça tudo conforme o modelo do santuário e dos utensílios que vou mostrar a você. A arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia.
com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revista a arca com ouro puro, por dentro e por fora. E, ao seu redor, aplique uma moldura de ouro. Funda para ela 4 argolas de ouro, para colocar nos 4 cantos inferiores da arca. Faça também varais de madeira de acácia e revista-os de ouro, e enfie os varais nas argolas de cada lado da arca, para poderem transportá-la. Os varais ficarão colocados nas argolas da arca e nunca serão tirados. Dentro da arca, coloque o documento da aliança que darei a você. Faça também uma placa, de ouro puro, com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura. Nas 2 extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Cada um sairá de um extremo da placa e a cobrirão com as asas estendidas para cima. Estarão um diante do outro, olhando para o centro da placa. Cubra a arca com a placa, e dentro guarde o documento da aliança que darei a você. Aí me encontrarei com você. E, de cima da placa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, direi a você tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. A mesa dos pães, oferecidos a Deus. Faça uma mesa de madeira de acácia com 100 centímetros de comprimento, por 50 de largura e 75 de altura. Cubra a mesa de ouro puro e aplique ao redor uma moldura de ouro. Faça ao redor dela um enquadramento com 1 palmo de largura e, ao redor do enquadramento, uma moldura de ouro. Faça também 4 argolas de ouro e coloque-as nos 4 cantos formando-os pelos 4 pés. Junto às molduras, ficarão as argolas por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Faça os varais de madeira de acácia e cubra-os de ouro. Com eles a mesa poderá ser transportada. Faça pratos, bandejas, jarras e copos para as libações, todos de ouro puro. E coloque para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães oferecidos a Deus. O candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. Ele será todo cinzelado, pedestal, haste, cálices, botões e flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de cada lado. Cada braço terá 3 cálices, com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. E 3 cálices com flor de amêndoa no outro lado, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. O candelabro terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes, e um botão sob os 2 últimos braços. Assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro. E tudo será feito com um bloco de ouro batido. Faça também 7 lâmpadas, de modo que fiquem elevadas e iluminem a parte dianteira. Seus acendedores e apagadores serão de ouro puro. Para fazer o candelabro e seus acessórios você usará 30 quilos de ouro. Faça tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no alto da montanha.
Capítulo 26. As cortinas do santuário. Faça o santuário com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, vermelha e escarlate. E as faça com querubins bordados. Cada cortina terá 14 metros de comprimento, por 2 de largura. Todas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão unidas uma com a outra. E as outras 5 também estarão unidas uma com a outra. Faça laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina que está na extremidade do conjunto. E faça-o mesmo na franja da cortina que está na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que está no outro conjunto, de modo que as laçadas se correspondam mutuamente. Faça também 50 colchetes de ouro e junte as cortinas uma com a outra por meio de colchetes, de modo que o santuário forme uma só unidade. Teça também 11 peças de pelos de cabra, para que sirvam de cobertura para o santuário. Cada peça medirá 15 metros de comprimento, por 2 de largura. As 11 peças terão a mesma medida. Junte 5 cortinas numa peça e 6 cortinas em outra, e dobre a sexta cortina sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laçadas na franja da primeira cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do outro conjunto. Faça também 50 colchetes de bronze e introduza os colchetes em cada laçada, para unir a tenda, que assim formará um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar, penderá da parte posterior do santuário. E os 50 centímetros, que sobram de cada lado da tenda, penderão, dos 2 lados do santuário, cobrindo-os. Faça para a tenda uma cobertura de peles de carneiro curtidas, e uma cobertura de couro fino por cima. A armação do santuário. Faça para o santuário tábuas de madeira de acácia que serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá 5 metros de comprimento, por 75 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Faça o mesmo com todas as tábuas do santuário. Coloque-as do seguinte modo: 20 tábuas para o lado do Négueb, para o sul. E debaixo dessas 20 tábuas faça 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua, para seus 2 encaixes. No outro lado do santuário, no lado norte, haverá 20 tábuas com suas 40 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Faça 6 tábuas para o fundo do santuário, do lado do mar, e mais 2 tábuas para os cantos do fundo do santuário. Ficarão unidas pela parte de baixo até a parte de cima, na altura da primeira argola. Formarão assim os 2 ângulos do santuário. Serão, portanto, 8 tábuas com 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Faça também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas, de cada lado, e 5 para o lado do fundo, no lado do mar. A travessa central ficará na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Revista as tábuas com ouro, e faça de ouro também as argolas,
por onde vão passar as travessas. Cubra de ouro também as travessas. Levante o santuário conforme o modelo que foi mostrado a você na montanha. O véu do santuário. Faça também um véu de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Faça nele um bordado com figuras de querubins. Coloque-o sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e providas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e coloque atrás dele a Arca da Aliança. O véu servirá de separação entre o Santo e o Santo dos Santos. Coloque a placa de ouro sobre a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Fora do véu, no lado norte, coloque a mesa. E, no lado sul, diante da mesa, coloque o candelabro. Para a entrada da tenda faça também uma cortina de púrpura violeta, vermelha e escarlate e de linho fino retorcido, artisticamente bordada. Para essa cortina, faça 5 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro, com seus ganchos também de ouro, e fundindo para elas 5 bases de bronze. Capítulo 27. O altar dos holocaustos. Faça de madeira de acácia o altar, será quadrado e medirá 2,5 metros de lado, e 1,5 metro de altura. Nos 4 cantos, faça saliências curvas, que formarão uma só peça com o altar. Revista de bronze o altar. Faça também recipientes para recolher as cinzas, e também pás, bacias para aspersão, garfos e braseiros, tudo de bronze. Faça também uma grelha de bronze, em forma de rede, com 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Coloque-a embaixo da borda externa do altar, de modo que ela chegue até o meio do altar. Faça também varais para o altar, com madeira de acácia revestida de bronze. Os varais serão enfiados nas argolas, de modo que fiquem dos 2 lados do altar, quando este for transportado. Faça o altar com tábuas e oco, conforme o modelo que foi mostrado a você na montanha. O átrio do santuário. Faça o átrio do santuário deste modo. No lado do Négueb, lado sul, coloque cortinas de linho fino retorcido. O comprimento delas será de 50 metros. Suas 20 colunas, com as 20 bases, serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Faça o mesmo no lado norte. Coloque cortinas com 50 metros de comprimento. Suas 20 colunas, com as 20 bases, serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, no lado do mar, coloque cortinas com 25 metros de comprimento, com 10 colunas e 10 bases. A largura do átrio, no lado leste, a oriente, será de 25 metros. 7,5 metros de cortinas de um lado da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e 7,5 metros de cortinas no outro lado da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá um véu artisticamente bordado, com 10 metros de comprimento, feito de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido.
Terá 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos serão de prata, e suas bases de bronze. O átrio terá 50 metros de comprimento, por 25 de largura e 2,5 de altura. Todas as cortinas serão de linho fino retorcido, e as bases de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para o serviço do santuário, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio. O azeite para o candelabro. Mande que os filhos de Israel tragam azeite de oliva puro e refinado, para alimentar continuamente a lâmpada. Arão e seus filhos colocarão essa lâmpada na tenda da reunião, fora do véu que está na frente do documento da aliança, para que ela fique ardendo diante de Javé, desde a tarde até o amanhecer. É uma lei perpétua para todas as gerações dos filhos de Israel. Capítulo 28. As vestes de Arão. Dentre os filhos de Israel, escolha seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sejam meus sacerdotes. Mande fazer para seu irmão Arão vestes sagradas, bem ricas e enfeitadas. Diga a todas as pessoas hábeis, a quem eu concedi espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, a fim de consagrá-lo como meu sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestes sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele, a fim de que sejam meus sacerdotes. Empregarão ouro e púrpura violeta, vermelha, escarlate, e linho fino. O éfode, farão éfode bordado a ouro, de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Terá 2 sombreiras unidas pelas extremidades. O cinto que está por cima para amarrá-lo, formando uma só peça com ele, será da mesma confecção: ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate, e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras do ônix e grave nelas o nome dos filhos de Israel, 6 nomes numa e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarão o nome das tribos de Israel da mesma forma que um ourives grava a pedra de um selo, e engastarão as 2 pedras em filigrana de ouro. Coloque as 2 pedras nas sombreiras do éfode, como lembrança para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes sobre os sombros, como lembrança para Javé. Faça também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, trançadas como cordão, e fixe as correntes nos engastes. O peitoral. Faça o peitoral do julgamento, bordado como o éfode, será de ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate, e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, com um palmo de comprimento e um de largura. Coloque nele engastes de pedras, dispostas em 4 filas. Na primeira fila, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um carbúnculo, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos 12 nomes dos filhos de Israel. Cada pedra será gravada como um selo,
com o nome de uma das 12 tribos. Faça também, para o peitoral, correntes de ouro puro, trançadas como cordões, e também 2 argolas de ouro, para colocar nas extremidades do peitoral. Passe as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixe as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas sombreiras do éfode, na parte da frente. Faça 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 pontas inferiores do peitoral, junto ao éfode. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 sombreiras do éfode, na parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinto do éfode. Através de suas argolas o peitoral ficará preso às argolas do éfode com um cordão de púrpura violeta, para que fique por cima do cinto do éfode e não se desprenda do éfode. Desse modo, quando entrar no santuário, Arão levará no peitoral do julgamento, sobre o coração, os nomes dos filhos de Israel, como lembrança perpétua diante de Javé. Coloque também no peitoral do julgamento Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando ele entrar na presença de Javé. Arão levará constantemente sobre o coração, na presença de Javé, o julgamento sobre os filhos de Israel. O manto. Faça de púrpura violeta o manto do éfode. No meio do manto haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura terá uma barra reforçada, como a abertura de um colete, para que não se rompa. Ao redor da barra inferior, coloque romãs de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Entre elas, em todo o redor, coloque campainhas de ouro. Em toda a orla do manto haverá campainhas de ouro e romãs. Arão vestirá o manto ao oficiar, para que se ouça o tilintar quando ele entrar no santuário de Javé ou quando sair, e assim não morra. O sinal da consagração. Faça uma flor de ouro puro, e grave nela, como num selo, consagrado a Javé. Amarre-a com um cordão de púrpura violeta, de modo que fique sobre o turbante, na parte da frente. Ela ficará na fronte de Arão, e ao fazer suas ofertas sagradas ele carregará a culpa que os filhos de Israel tiverem cometido. Estará continuamente sobre a fronte de Arão, para reconciliá-los com Javé. A túnica e o turbante serão de linho fino, e o cinto será bordado. As vestes dos sacerdotes. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e gorros ricos e enfeitados. Com isso, você vestirá seu irmão Arão e os filhos dele. Depois você os ungirá e os investirá, consagrando-os como meus sacerdotes. Para eles faça também calções de linho que vão das cinturas, coxas, para cobrir a nudez. Arão e seus filhos os vestirão quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, a fim de não cometerem pecado e não morrerem. Isso é lei perpétua para Arão e seus descendentes. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Para consagrá-los no meu sacerdócio, observe o seguinte rito. Tome um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, broas sem fermento untadas com azeite.
Faça-os com flor de farinha de trigo, coloque-os numa cesta e traga-os. Traga também o bezerro e os 2 carneiros. Mande Arão e os filhos dele ficarem junto à entrada da tenda da reunião e lave-os com água. Pegue as vestes e coloque em Arão a túnica, o manto, o éfode e o peitoral, e amarre o éfode com o cinto. Coloque o turbante sobre a cabeça dele e, sobre o turbante, o sinal da santa consagração. Pegue o óleo da unção e unja Arão, derramando o óleo sobre a cabeça dele. Depois, faça os filhos dele se aproximarem e vistam-os cortúnicas, e coloque neles o cinto e o gorro. Então o sacerdócio pertencerá a eles, como direito perpétuo. Assim, você consagrará Arão e os filhos dele. Leve o bezerro até a frente da tenda da reunião. Aí Arão e os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do bezerro. E molhe o bezerro diante de Javé, na entrada da tenda da reunião. Pegue uma parte do sangue do bezerro e, com o dedo, coloque-o sobre as pontas do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tome toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e leve para queimar no altar. Queime fora do acampamento a carne do bezerro junto com o pelo e os intestinos. É um sacrifício pelo pecado. Pegue depois um dos carneiros, e Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. E molhe o carneiro. Pegue o sangue dele e o derrame sobre o altar por todos os lados. Divida o carneiro em pedaços. Lave as entranhas e as pernas e coloque as 2 coisas sobre os pedaços e sobre a cabeça. Queime assim todo o carneiro, fazendo subir a fumaça dele sobre o altar. É um holocausto para Javé, é um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Javé. Pegue depois o segundo carneiro. Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. E molhe o carneiro. Pegue um pouco do seu sangue e coloque-o sobre a ponta da orelha direita de Arão e dos filhos dele, como também sobre o polegar da mão direita e do pé direito deles. Quanto ao resto do sangue, derrame-o sobre todos os lados do altar. Em seguida, pegue do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e espalhe-o sobre Arão e suas vestes e sobre os filhos de Arão e suas vestes. Desse modo, ficarão consagrados Arão com suas vestes e os filhos dele com suas vestes. Depois, pegue do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. Pegue também um pão, um bolo untado em azeite e uma broa da cesta dos pães sem fermento que está diante de Javé. Coloque tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos dele, para que eles façam diante de Javé o gesto de apresentação. Em seguida, pegue tudo das mãos deles e deixe queimar no altar, sobre o holocausto, como suave odor a Javé. É uma oferta queimada para Javé. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão, e faça diante de Javé o gesto de apresentação desse peito. Essa parte será a porção que cabe a você.
Consagre o peito que foi apresentado e também a coxa da porção que foi tirada do carneiro da consagração e que pertence a Arão e aos filhos dele. Isso tudo será uma porção perpétua que Arão e os filhos dele receberão dos filhos de Israel. Porque é o tributo tomado dos sacrifícios de comunhão, que os filhos de Israel oferecem a Javé. As vestes sagradas de Arão serão herdadas pelos seus filhos, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Durante 7 dias, o filho, que tiver sucedido a ele no sacerdócio as vestirá quando entrar na tenda da reunião, para servir no santuário. Depois pegue o carneiro da consagração e cozinhe sua carne no lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está na cesta, à entrada da tenda da reunião. Comerão a parte com que se fez a expiação por eles, quando foram investidos e consagrados. Nenhum estranho ao sacerdócio poderá comer disso, porque são coisas sagradas. Se uma parte da carne do sacrifício de consagração ou dos pães ficar para o dia seguinte, será queimada. Não se comerá, porque é coisa sagrada. É isso que você fará com Arão e os filhos dele, conforme tudo o que ordenei a você. O rito da consagração deles durará 7 dias. Cada dia, ofereça também um bezerro como expiação pelo pecado. Faça o rito de expiação sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado. Depois, unja o altar para consagrá-lo. Faça a expiação pelo altar durante 7 dias, e depois o consagre. Desse modo, o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar, será santificado. Os sacrifícios diários. Eis o que você deverá oferecer sobre o altar: 2 cordeiros, machos de 1 ano, cada dia e perpetuamente. Ofereça um dos cordeiros pela manhã e outro pela tarde. Com o primeiro, ofereça 4,5 litros de flor de farinha amassada, com 1,5 litro de azeite de oliva refinado, e uma libação de 1,5 litro de vinho. Pela tarde, ofereça o segundo cordeiro, junto com uma oferta e uma libação, como aquelas da manhã, uma oferta de suave odor queimada para Javé. Esse é o holocausto perpétuo por todas as gerações, na presença de Javé, junto à entrada da tenda da reunião, onde me encontrarei com vocês para falar. Aí eu irei me encontrar com os filhos de Israel. E o lugar ficará consagrado com a minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também Arão e os filhos dele, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o Deus deles. E eles reconhecerão que eu sou Javé, o Deus deles, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Javé, o Deus deles. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado e terá 50 centímetros de comprimento por 50 de largura, com 1 metro de altura. As pontas formarão uma só peça com ele. Revista sua parte superior, as paredes ao redor e as pontas, tudo de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao redor.
Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados. Nelas serão enfiados os varais, para transportar o altar. Os varais serão feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Coloque o altar diante do véu que está na frente da Arca da Aliança e diante da placa que cobre a Arca da Aliança. Aí eu me encontrarei com você. Arão queimará sobre o altar o incenso aromático, pela manhã, quando preparar as lâmpadas, e quando, à tarde, acender as lâmpadas, fará o mesmo. Será um incenso perpétuo que as gerações de vocês oferecerão diante de Javé. Não ofereçam sobre o altar incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramem sobre ele nenhuma libação. Uma vez por ano, Arão realizará o rito da expiação, untando as pontas do altar com o sangue da vítima expiatória. Isso será feito uma vez por ano, por todas as gerações de vocês. O altar será consagrado a Javé. O tributo para o culto. Javé falou a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Javé um resgate por sua própria pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga. Quando você fizer o recenseamento, cada um dará 5 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. O tributo para Javé será de 5 gramas de prata. Cada um dos registrados, de 20 anos para cima, pagará o tributo a Javé. Nem o rico pagará mais, nem o pobre pagará menos, quando derem o tributo para Javé como resgate por si mesmos. Pegue o dinheiro do resgate dos filhos de Israel e entregue-o para o serviço da tenda da reunião. Ele será a lembrança dos filhos de Israel diante de Javé, como resgate de suas pessoas. A bacia. Javé falou a Moisés: faça uma bacia de bronze, com a base de bronze, para as abluções. Coloque-a entre a tenda da reunião e o altar. Depois encha de água. Nela, Arão e os filhos dele lavarão as mãos e os pés. Eles se lavarão com água, quando entrarem na tenda da reunião, para que não morram. Farão o mesmo quando se aproximarem do altar para oficiar, para queimar uma oferta a Javé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Essa é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes, em todas as gerações. O óleo de unção. Javé falou a Moisés: providencie bálsamo de primeira qualidade, 5 quilos de mirra em grão, 2,5 quilos de cinamomo, 2,5 quilos de cana aromática, 5 quilos de cássia, conforme o peso do santuário, e 7,5 litros de azeite de oliva. Com esses ingredientes, faça o óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, segundo a receita de perfumista. E ele servirá para a unção sagrada. Unja com esse óleo a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa com seus utensílios, o candelabro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, com seus acessórios, e a bacia com a sua base. Consagre essas coisas e elas ficarão santíssimas, quem as tocar ficará santificado. Unja também Arão e os filhos dele e consagre-os, para que exerçam o sacerdócio em minha honra. Fale aos filhos de Israel: isso será para vocês e para as suas gerações um óleo para a unção sagrada.
não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, e vocês não copiarão sua fórmula. Ele é coisa sagrada e assim vocês devem tratá-lo. Quem fizer um óleo parecido e o colocar sobre um profano, será excluído do povo. O incenso, Javé disse a Moisés, providencia essências aromáticas, resina, âmbar, bálsamo, aromas e incenso puro, em quantidades iguais. Com elas faça um incenso perfumado, composto segundo a arte da perfumaria, misturando com sal. Será puro e santo. Pulverize uma parte dele, coloque-o diante da arca da aliança, na tenda da reunião, onde me encontrarei com você. Será para vocês uma coisa santíssima. Não façam para uso de vocês um incenso de fórmula semelhante. Vocês o considerarão como coisa santa e consagrada a Javé. Quem copiar a fórmula, para seu próprio uso, será excluído do seu povo. Capítulo 31. Os operários do santuário. Javé falou a Moisés: escolhi pessoalmente Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de dotes sobre-humanos e de sabedoria, de destreza e habilidade em seu ofício, capaz de fazer projetos e de lavrar ouro, prata e bronze, de lapidar e engastar pedras, entalhar madeira e realizar todo tipo de trabalho. Eu dou a ele, como ajudante, Oliabe, filho de Aquisão-Eque, da tribo de Dan. A todos os artesãos dei habilidade, para que realizem tudo o que ordenei a você: a tenda da reunião, a arca da aliança, a placa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus acessórios, a bacia com sua base, as vestes ornamentais e sagradas dos sacerdotes Arão e seus filhos, para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Eles farão tudo conforme ordenei a você. O descanso semanal. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: observem meus sábados, porque são um sinal entre mim e vocês, ao longo de suas gerações, para que todos saibam que eu sou Javé, aquele que santifica vocês. Observem, portanto, o sábado, porque é uma coisa santa para vocês. Quem o profanar será réu de morte. Quem realizar nele algum trabalho será excluído do povo. Vocês podem trabalhar durante 6 dias. O 7º dia, porém, é para vocês o dia de descanso solene em honra de Javé. Quem trabalhar no dia de sábado será réu de morte. Os filhos de Israel observarão o sábado em todas as suas gerações, como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele parou, para respirar. Quando Javé terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tentativa de manipular Javé.